Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. A nossa convidada de hoje é Maria Claudiane. Ela vem aí, contando a sua história de vida, o seu testemunho. Uma história linda e fantástica que vai aí emocionar vocês e vai contribuir para o seu desenvolvimento também espiritual. Seja bem-vinda, Maria Claudiane. Boa noite. Boa noite, Eliane. É um prazer estar aqui nesse podcast, Amém. a qual também tenho assistido muitos, né? E não esperava estar aqui. Mas estou aqui nessa noite. Quero dar boa noite a cada um que também está nos ouvindo, nos assistindo. E quero dizer que eu acredito que um pouquinho do meu testemunho, né? Em resumir, vai edificar a tua vida. Se assim Deus permitir, né? Sim, Eu queria que a gente começasse com uma oração, sim. já que vamos falar de um testemunho, de uma história de vida, de superação. Então, vamos entregar ao Senhor que Ele possa, né, nessa noite, nos instruir, passar a Amém. mensagem que Ele permitir àquelas pessoas que estão em casa. Amém. Falar de oração é minha cara, quem me conhece sabe, e eu quero aqui orar por cada um de nós, para que o Senhor venha nos inspirar a falar por tudo aquilo que Ele colocar no nosso coração, e também vou aproveitar, Eliane, e vou orar pelos aqueles que estão em casa, Sim. que vai estar nos assistindo nessa noite, porque o nosso Deus é o Deus de milagre, amém? Amém. Eu vou fechar meus olhos, porque eu tenho muito isso, né, de elevar os meus olhos e o meu pensamento, meu coração aos céus. Pai querido, Pai amado, neste momento, Senhor, quero te render graças. Quero assim te agradecer pelo ar que respiro, quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui nesse podcast, a qual eu acredito, Senhor, que um pouquinho do que vou falar da minha vida vai edificar vidas. Eu acredito que vai ter alguém que vai precisar ouvir um pouquinho do que tu fizesse comigo, a transformação, as mudanças. Quero te apresentar a Eliane, quero te apresentar o teu filho que está por trás também, Senhor, dessas câmeras. Meu Deus, eu quero te apresentar este momento, porque eu sei, Pai, que tu és o maior convidado deste lugar. Eu te convido a passear conosco, eu te convido a usar tua filha, a minha vida, eu te convido a abraçar nossa alma neste lugar e que o Senhor possa se fazer presente. É assim que eu oro, apresentando aos que estão em casa as necessidades, te apresentando aquele que está enfermo. Talvez alguém vai assistir esse podcast, vai estar enfermo, precisando de um milagre, de uma cura. Eu declaro sobre a vida dessa pessoa que está ouvindo a minha voz, que está nos assistindo, que o Senhor possa entrar com a providência. Que este momento, Senhor, seja um momento também de edificação na vida de cada um que vai assim assistir esse podcast. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. E Deus está presente, né? Porque na sua Amém. palavra fala que quando tem dois ou mais falando em seu Ele nome, está Ele está presente. presente. É Então, verdade. vamos dar início e deixa Deus trabalhar, não é Amém, verdade? amém. Eu vou chamar de Melry Sim, porque, né, sou ela é conhecida. conhecida como Melry, mas eu queria É, que Maria Claudiane se apresentasse ao pessoal para que a gente possa dar conhecer mais um pouquinho. início. Eu me chamo Maria Claudiane, porém conhecida como Melry. Por que conhecida como Melry? Porque eu vim saber minha idade com 11 anos. 11 anos de idade eu vim descobrir o meu nome, Eliane, e ali foi onde foi descoberto o nome Maria Claudiane. Mas por todos me conhecer como Melry também, que é inglês, né, chique, me conhece como Melry. Então eu sou a Melry, casada, serva de Deus, tenho 3 filhas, a Brenda, a Bianca, a Ana Vitória. São os meus presentes, meus tesouros, meu esposo, José Rubinaldo, conhecido como Rubinaldo, também um homem de Deus, servo do Senhor, pastor, não é? Bem difícil, mas quando eu digo pastor é porque a gente geralmente não nos apresentamos como líderes de obra de frente de igreja, mas nós não podemos deixar também de não falar, não é? E hoje nós estamos à frente da obra também, cuidando de vidas, na área espiritual também. E é isso, mãe, serva, e hoje também não poderia deixar de não falar que faço parte das Mulheres Iluminadas. E é só gratidão ao Senhor por este lugar, pelo convite, que assim foi me feito. Amém. Aproveitando, né, quando a Melry falou que só conheceu o seu nome aos 11 anos, o que aconteceu, Melry, até chegar essa Esse idade, período. né? Esses 11 anos. Aos 3 anos de idade, né, a minha avózinha mesmo, paterna, que me criava, ela não teve, assim, condição de permanecer comigo. Quando, aos 3 anos de idade, ela me deu para adoção. E eu fui adotada pelo um pessoal, né, da cidade de Tuparetama, Sertão, a qual eu fui aos 3 anos de idade. E lá quem cuidava de mim era uma senhora, né, que se tornou minha avó, e um suposto tio também, que eu chamava de tio, que era o filho dela. E ali me levaram, não tinha documento, não tinha
não tinha nada, né? Eu vivia verdadeiramente como indigente, sem, assim, saber o meu nome, minha idade. Então, assim, era bem difícil, porque foi um período para mim que eu não tive como ir para a escola, estudar, porque por não ter registro, não ter batistério, como é que eu ia estudar? Então, fiquei esses anos todos sem estudar. Vim para a sala de aula aos 12 anos de idade. Inclusive, foi difícil, né? Eu lembro muito bem que quando todo mundo estava ali, feliz por estar aprendendo, eu era aquela que ficava sempre para trás. Nunca conseguia, reproduzir nada na minha mente. Eu achava que era porque eu tinha alguma dificuldade, mas não era. Era a falta mesmo da base que eu não tinha tido. E hoje eu reconheço isso. E na época você era chamada como era Melry, que chama? Melry. Aí por era. isso que ficou Melry, Ficou né? Melry. Escolheram inglês, né? Que bom. Sertão do Paretão, mas ainda escolheram o Era inglês. inglês. E É, eu né? fico feliz, eu gosto. Gosto da Melry, hoje gosto também do Claudiane. Quando alguém me chama Claudinha, Claudiane, eu gosto. Ô, Melry, mas, assim, aí no caso, quando sua avó, porque foi sua avó não teve condições, Uhum, entregou, aí ela não entregou documento, nada. nada, só você mesmo que Foi. foi. É porque, assim, naquele tempo, Eliane, era um tempo com facilidade para qualquer pessoa cuidar de uma criança, né? Então, naquela época, ela simplesmente olhou, achou graça em mim, e a minha vozinha, né, assim que eu fiquei sabendo da história, minha vozinha disse: olha, tem como criar essa menina? Eu não tenho como criar ela. Não é? Eu já tinha, não só eu, mas eu tinha mais 3 irmãos, fora a minha pessoa, e todos os outros 3 já tinham sido adotados, e eu não. Então, assim, aquela senhora, com muito amor e carinho, pegou para criar, né, querendo dar o melhor, né. Enquanto ela estava viva, ela ainda me deu o melhor, os bons ensinamentos. Ela veio a óbito, eu acredito que eu tinha uns 9 anos de idade, mas o pouco de tempo que eu convivi com ela, eu aprendi muita coisa boa. Aí depois que ela faleceu, até você chegar aos 12 para ir para a escola, Aí como foi é? uns processos um pouquinho dolorosos na época, hoje mais não. Hoje eu olho como experiência, como testemunho, como gratidão a Deus. Todos os dias quando eu acordo, né, eu olho para os céus, eu digo, eu nem acredito que estou viva, pelo processo, né, que passamos lá atrás. Mas como a palavra do Senhor diz, passamos, não vamos permanecer. Então, quando eu acredito que uns 8 para 9 anos era a base que eu acredito que eu tinha, foi quando essa minha vozinha faleceu, eu cuidei dela, inclusive aos 8 anos eu já trazia o alimento para casa, né, não estudava, trabalhava em matador de animais, sofria muito, gente, porque uma criança com 8 anos, 9 anos trabalhando no matador de animais daquela época, né, que a vaca, o boi lá, eles matavam com paulada, né, e o bichinho caía lá batendo, e ali eu chorava. Às vezes, à madrugada, eu ficava acordada vendo aquela cena. Então, assim, para levar já o alimento para minha avó, que na época também ela passava muito, a gente passava muita dificuldade, muita mesmo dificuldades, mas sempre ela ensinando no caminho do trabalho, né, dessa Da responsabilidade, como é, dignidade, né? da dignidade, verdade, mesmo assim. E quando foi aos 9, 8 anos, mais ou menos nessa fase mesmo, nessa idade, foi quando ela veio a óbito. Cuidei dela até o final, ela adoeceu, ficou bem doente, eu cuidei dela, mesmo como criança eu lembro. Ela, quando veio a óbito, ela morreu pegada na minha mão. Ela olhava nos meus olhos e ela dizia assim: eu só temo em deixar ela. Eu não entendia muito. E ela chorava e eu desfazia: chora não, vó. E ela chorava muito. E de repente ela virou o rostinho e ela faleceu. Mas depois eu entendi, por causa do filho dela, que ela já sabia o que ele estava planejando contra a minha vida. Então eu acredito que foi isso que marcou muito a minha avó, vó Alexandrina, assim ela era chamada. E quando aí ela veio a falecer, Sim, e aí como foi esse processo pós, né, que ela faleceu? Aí você passou a conviver com o filho dela, morou com o sim. filho dela? Eu já convivia, né, eu já conheci ele Ele como um morava tio. com vocês? Sim, era eu, minha avó e ele. Uhum. Ele já era meu psicopata também, né, só que eu não entendia, porque era criança, apenas uma criança. E ali foi quando ele começou a me deixar em cárcere privado. Ele não me permitia sair, não me permitia ir nem no mercado, né. Quando ele estava em casa, ele trancava mesmo as portas, quando ele ia trabalhar, ele me trancava, porém criança, pulava a janela, brincava, ia para a rua um pouco, e ali, de repente, eu voltava, quando eu sabia que estava próximo da hora dele chegar, eu corria para dentro de casa de novo. E ali eu voltava rapidamente e os meninos diziam: "Teu tio tá chegando". E eu corria para dentro de casa, pulava a janela muito rápido, né. Na época, não sei se alguém tá nos assistindo lembra, mas eu fui ainda dessa época de fogo de carvão. Carvão era quando tinha, quando não tinha a gente ia catar lenha,
né? Então, assim, eu fui bem nessa época de lenha, de carvão, de plantação de milho. Fui dessa época, Eliane, por incrível que pareça, fui dessa época. Aí, no caso, ficou só vocês dois Foi. e dessa vez, aí, no caso, você não trabalhava, né? Ele trazia o Uhum. alimento e você ficava em Sim, casa, sem estudar ainda, né? sem Formando estudar, você. sem trabalhar, porque justamente ele não me deixava sair para nada, né? Então ali ficava em casa totalmente em privado, trancada em uma casa, chorando muito. Quando eu tinha as oportunidades de fugir, eu fugia, depois voltava. E ali foi aonde, foi para mim, foi um dos do fundo do poço, aonde começou o suicídio, o desejo de suicídio muito forte. Eu comecei agora a desejar a morte. Com, como criança ainda, né? Como criança, meus 9 anos, eu já comecei a desejar suicídio, cada dia mais aumentando. Cada dia mais o desejo aumentava e às madrugadas eu começava agora a ter pesadelo, começava agora a preparar também minha morte, né, eu preparava muito. Mas, para a honra e glória do Senhor, como o nosso Deus já tinha projeto, eu estar aqui hoje, falando para você que para Deus nada é Não é possível. impossível e que não adianta você tentar suicídio, porque o nosso Deus é o dono da vida. E ele que deu a vida, Só ele que tira. E Eclesiastes também diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Há o tempo de nascer e o tempo também de ser guardado. Eu prefiro usar essa palavra guardado por Deus. Não gosto de usar a palavra morrer, gosto de usar essa palavra guardado. E eu estou aqui para te dizer que Deus ele é cura, que Deus liberta e que Deus dá oportunidade. Mesmo você sendo criança, adolescente, adulto, não adianta eu você querer tentar tirar a vida que foi Ele que nos deu, mesmo em momentos difíceis de guerras, né? desse jeito. Porque eu entendo hoje, quando a gente passa por situações, a única coisa que nos vem é isso. Eu não tinha pai, não tinha mãe, não tinha base no familiar, não tinha nada. Então, a única coisa que para mim me restava era a morte, né? Ia para as pontes tentar me jogar, não conseguia, tentava pegar faca, tentava medicação e não conseguia. E eu dizia que eu era tão ruim que nem o diabo me queria. Olha só a mentalidade de uma criança quando não tem base, É. né? Porque assim, a dor era tão forte que Sim, você achava que a solução seria essa, sim, né? E tirar na minha própria vida. realidade, tudo na vida passa, seja Sim, um momento de dor, mas também um momento de alegria. Então, assim, às vezes a gente passa por um processo que nos ensina e nos amadurece e não sim, querer mais passar, querer verdade. ser diferente, querer ser uma nova pessoa, se transformar e também transformar a vida Sim, do outro, né? sim, Que acho que é o que importa e o que é o que o próprio Cristo nos deixou, o sim. exemplo da vida, né? O que ele passou na terra Amém, assim e nos mesmo. deixou como exemplo a própria vida dele. Sim, mesmo assim. Glória a Deus. Aí quando a senhora passou essa, como foi que a senhora conseguiu sair dessa situação? Eu tinha uma tia, né, chamada, tinha não, tenho uma tia de criação também chamada Lindalva, e ela foi o meu porto seguro. Ela morava em São Paulo e ela sabendo que eu estava sozinha, ela lembrou que minha avó tinha pedido a ela para cuidar de mim. Então ela veio imediatamente. Porém, quando ela veio para a cidade de Tuparetama, né, eu tenho certeza que ela ficou sabendo que depois de eu hoje já na minha idade, aos 3 anos de idade, esse meu tio ele já me abusava, né? Ele já me pegava com 3 anos de idade, saía dentro da casa da minha vozinha, já ia para lugares, não é? E ali já fazia coisas comigo com 3 anos de idade. Então ela viu que ele estava, né, preparando para fazer algo a mais comigo. Mas como Deus era tão bom, eu como adulta, ali ele já começa, adulta não, criança, mas adulta pela situação que eu já estava vivendo, por trabalhar, por já saber que eu precisava me manter, eu me tornei adulta cedo dentro dessa situação. Então minha tia, por observar, disse não, eu tenho que tirar ela para resgatar ela das mãos dele. Então ela criou uma estratégia, que eu creio que foi o nosso Deus, o Papai do Céu, deu, e disse que ia buscar o meu registro, meus documentos na cidade de Belo Jardim, que é bem pertinho aqui de Caruaru, aonde mora a minha tia verdadeira, minha De irmã, sangue, no minha caso, né? família toda. E era o meu sonho, conhecer minha família. E ali ela me levou, né, com essa estratégia, porque ele não ia deixar. Ele ficou muito brabo, irritado. E dentro dessa situação, ela criou, né, Deus deu a sabedoria a ela, ela me levou. E ali foi onde começou um reencontro com a minha família. E foi um sonho. Foi maravilhoso. Eu consigo lembrar até hoje, assim, sabe, quando eu encontrei minha tia. Minha tia, ela estava passando por dificuldade, que eu me chamo de mãe, ela é minha mãe, hoje é minha mãe, não tem como dizer que ela não é minha mãe. Minha mãe, ela é maravilhosa, ela é única. Estava desempregada, já com a minha irmã que ela criava, também criava as duas filhas, Paula, Patrícia e Ana Flávia, que é minha irmã.
e 3 filhas. E ela não me esforço para ficar comigo. E faltava 3 dias para realizar um sonho meu, completar ano, 3 dias. E dentro dos 3 dias, ela foi no batistério, ela falou para minha tia, você vai deixar ela comigo. Eu não vou deixar você levar ela. E ela conta para mim que ela disse, como vou criar ela? Como vai ser? Eu já estou com 3 desempregada, sem a ajuda do esposo. Como eu vou criar essa menina? Mas eu vou criar. Eu vou ajudar a concluir, porque eu já estava com meus 11 anos, faltava 3 dias para completar 12. E ali eu me lembro que ela foi no batistério, descobri minha idade, não me disse nada. E com 3 dias foi minha primeira festa de aniversário, aos 12 anos. E aos 12 anos foi uma felicidade imensa. E o meu sonho era ter bigodinho, ela botou bigodinho no cabelo, naquela época era um arraso o bigodinho. E ali ela realizou meu primeiro conjuntinho amarelinho, não laranja, porque eu também não tinha roupa, né? O processo foi longo, mas para a gente não se estender tanto, né? Eu não tinha roupa, não tinha nada. Então ela comprou um conjuntinho para mim laranjinha, foi minha primeira roupinha assim de mocinha, né? Que minhas roupinhas eu fiquei encantada, nunca esqueço, eu tenho uma foto que ela tirou. E ali ela ficou comigo, ali começou uma nova história, convivendo com as minhas primas, que são minhas irmãs, minhas 3 irmãs, né? Conheci meu irmão também, e que é o Anderson, e assim Deus foi fazendo, William, Deus foi realizando, Deus foi transformando, e foram muitas bênçãos. Dali em diante foi uma transformação, né? Muito grande na minha vida. Aí Mary começou a estudar. Aos 12 anos. Aos 12 anos, estava eu numa sala de aula, sonhando em aprender a ler e escrever corretamente, totalmente dificultoso até hoje. Passo um pouquinho por essa dificuldade, mas hoje, com a graça de Deus, tenho um conhecimento da palavra, e a palavra que tem aberto bastante a minha mente. E ali foi onde começou alguns processos diferenciados em rejeição, pela minha própria pessoa. Eu comecei a me rejeitar, porque eu dizia, eu sou burra, eu sou jumenta, eu não sei de nada, porque era essa a minha fala, né? Infelizmente, quando a gente não tem base, ou quando a gente ouve muito isso, né? Inclusive, eu quero dizer para você, mãe, pai, que está me ouvindo nessa noite, sempre utilize a palavra para o teu filho, que você é uma bênção. Você vai conseguir. Se seu filho tiver dificuldade na escola, olhe para ele, olhe no olhinho dele e diga, você, filho, vai conseguir, porque você é capaz. Porque além de eu me achar incapaz, eu ouvia muito isso, você não é capaz. Você não vai conseguir. E fora outras palavras que não convém dizer aqui, mas todas as palavras eu transformei através da Bíblia Sagrada. E hoje eu olho para mim, olho no espelho e digo, você é capaz em Cristo Jesus. Amém. Por isso que eu estou aqui Desse hoje. jeito. É verdade. A gente tem que se conectar, né? Sim, E quando a gente se conecta com o divino, não tem não tem para como onde. ser diferente, Não, né? não tem. A fala vem dele, o andar, o agir vem dele. Inclusive, eu fui para Recife outro tempo, Ilha, e as pessoas que me conheciam lá disseram, o que aconteceu? Eu fui o quê? Tu tá diferente, tá falando diferente, tá mais bonita, enfim. Tudo com Deus é assim, é maravilhoso, é gratificante, é incrível, não tem como explicar, só sei dizer que é Ele que faz. Desse jeito. Aí Mary disse que é casada, tem 3 filhas. Sim, Como foi que foi esse encontro aí? lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu acho que as pessoas falam que não tem amor à primeira vista. Bom, eu acredito, porque aconteceu comigo. Eu sou bem essa moda antiga, sabe? O reencontro foi assim, eu fui sair de Recife, de Belo Jardim, fui para Recife. Quando eu fui para Recife, fui trabalhar. Olha, já minha família, conheci minha mãe, que é minha mãezinha, não é mãe de sangue, mas é minha mãe. Creio que ela vai estar assistindo também. E ali minha mãezinha cuidou de mim, deu todo o apoio, e as minhas irmãs. E aí surgiu uma oportunidade de trabalhar em Recife. E dentro dessa oportunidade de trabalhar de babá, eu amo criança até hoje, tá, gente? Amo, amo, amo. Eu acho que foi uma das experiências que eu sempre gostei mesmo, me identifico. E ali fui trabalhar, né, de babá em Recife, e pouco tempo, rapidamente, Jesus me preparou meu esposo. Eu conheci o Rubinaldo no colégio, eu lembro que eu estava dando uma de estudiosa, mesmo com toda a dificuldade, eu amo. Gente, o meu sonho é engolir vários livros, eu não consegui ler nenhum primeiro, tá, gente? Tô quase terminando um. Mas leu a Bíblia, né? A Bíblia Então não, faz fala não. outros livros. Aqui, olha, aqui a Bíblia é chamada de bibliotecária. Bibliotecária são 66 livros, divididos em 2 páginas. Aqui tem um conteúdo maravilhoso. Em Provérbio, Leandro, você sabia que fala sobre fazer manteiga? É muito lindo, Robson.
Rouba o céu, pessoa maravilhosa que está por trás dos bastidores, viu, gente? Aqui, esse câmera, ele é legado com todo respeito, viu? E esse homem é incrível. Enfim, a Bíblia, ela tem vários Pode cortar conteúdos. isso não, viu, Robson? Tem vários Diga a ele que conteúdos. não pode Não, cortar. é com todo respeito. Então, assim, a Bíblia, ela é maravilhosa, ela nos inspira mesmo. Ela nos leva à dimensão que livro do mundo nos leva. Então, a Bíblia sempre leu, sim. Mas livros normais, que eu tenho desejos, sonhos, né? Vocês me conhecem um pouco, sabe? Eu ainda estou em busca. Inclusive, o Robson me deu umas dicas. E eu tô acatando, viu, Robson, as dicas que ele me deu, né, pela manhã. Então, aí eu estava na biblioteca lendo um livro, né, voltando ao assunto, e de repente ele já me olhava, ele já estava, né, gostando de mim, porém eu não tinha ainda o visto ele, enfim. Aí quando eu saio da biblioteca, eu vi alguém assim, mas assim, não tinha visto ele bem ao certo. Quando foi no dia seguinte, um amigo nosso chamado Marcos passou onde eu trabalhava, eu estava no orelhão, olha a época do orelhão, viu? Meu Deus, a facilidade hoje é muito boa, antigamente era orelhão. Estava eu no orelhão, falando com a minha família, e ali, de repente, passou um amigo. E ele falou, oi, tudo bem? Aí pronto, ele perguntou onde estudava, tal canto eu te vi lá. Tem um amigo meu que tá louco, apaixonado por você. Eu disse, é não. Eu muito novinha ainda, 12 anos de idade, ia fazer 13, mas assim, nunca tinha namorado, né, com menina, aquela coisa toda. E eu ali fiquei bem feliz, o coração acelerou. Aí ele falou, ele é muito tímido, eu sempre fui muito extrovertida, sempre fui essa pessoa que fala muito. E ali eu digo, xai, eu vou falar com ele, olha isso. Aí eu fui na sala de aula dele, Desenrolada, né? Porque já não tinha é? passado várias situações que, Sim, infelizmente, foi isso. não faz com que possamos amadurecer. É, Quando entendemos o lado bom, né? e Quando justamente, usamos consigo, para o lado positivo, né, sim. William? E ali eu fui, né, até a sala dele, mas eu só fui para olhar, né? Aí eu vi um rapaz, porém não sabia que era ele. Quando eu vi o rapaz, o coração acelerou muito forte. Eu disse, quem será esse? Aí de repente chamaram ele. Quando ele veio, que eu bati o olho, o coração acelera, mongela, aquela coisa, e toda a euforia. Aí eu, na época, né, dar a mão, 2 beijinhos, eu falei, um para casar, declarei. A palavra do Senhor diz. A palavra do Senhor Declara. a Ela palavra do já Senhor é visgou, né? linda. Ela já. Já, e a palavra do Senhor é linda. Eu não conhecia, mas hoje eu sei. Que a Bíblia diz que nossa boca tem um poder de abençoar. E E ali de eu abençoei. amaldiçoar também, Mas né? eu prefiro usar essa palavra Sim. porque foi o momento. É. E ela me abençoou. Né? Graças a Deus me presenteou com o Rubinaldo naquela época. A gente fizemos 25 anos agora em outubro, que estamos juntos, para a glória de Deus. E o Rubinaldo tem sido uma bênção, meu amor, te amo. Você sabe, I love you. I love Não é? you. E hoje eu tenho meu esposo, né? Olha o que Deus fez, né? A quebra de maldição. Então hoje eu tenho meu esposo, tenho as minhas filhas Brenda, Bianca, Ana Vitória, né? Hoje eu tenho minha família estruturada no Senhor. O que era para ter dado errado deu certo, porque o meu Deus, o nosso Deus, ele tinha já escrito uma história diferente para mim. Eu mesmo, a minha história era totalmente errada. Eu achava que eu não ia sobreviver, né? Mas o Senhor, ele disse assim, não, diante de cárcere privado, de você ter sido abusada, diante de qualquer coisa, eu vou te dar alguém para amar, para cuidar de você e para lhe respeitar. E foi isso que Deus fez. E hoje, graças a Deus, eu sou amada, respeitada, não só por ele, mas por todos os meus amigos, colegas que estão ao meu redor. E eu sou muito grata, William, porque o desejo do meu coração a cada vez mais tem se cumprido, que é estar perto de pessoas especiais, né? Pessoas que realmente me ensinem e me eduquem. Eu posso aprender, né? E às vezes eu estou perto de alguém e Mas sempre a diz gente assim, está num lugar para aprender, mas a gente também ensina, né? sim, sim, Faz sim, parte. Ninguém é tão grande é verdade. que não possa aprender, e nem tão pequeno que não possa É ensinar. verdade. Mas eu sempre me coloco na posição de aluna. Eu digo a Deus todos os dias, posição de aluna. Aluna dos céus é aluna da terra. Essa frase eu sempre utilizo ela. Por isso que eu sempre uso. E é o que faz com que cresçamos, né? Sim, sim. Quando a gente consegue ver a vida, como eu falei anteriormente, pelo lado bom, mesmo estamos na dor ou no Uhum, sofrimento, a gente sempre lembrar, né, de onde viemos, uhum. porque a gente veio do divino, e a gente, mesmo na dor, se perdendo em algumas situações, mas quando a gente olha para o céu, Sim, a gente sempre vai voltar na verdade. direção, né? Verdade. E voltando só mais um pouquinho, William, para metade da história, foi eu por muitos traumas que eu trouxe da minha infância, quando também era criança, eu para falar do reencontro que eu tive também com Deus, foi aonde houve a mudança.
onde houve também algo para eu ser essa pessoa que eu sou hoje, mesmo eu... Mas antes da senhora Uhum. chegar lá, a senhora vai terminar aí como foi que foi o encontro, né? Ah, Como é tá. que casou, como é Sim, que, né? Pra gente, a gente tem que saber tudo. O pessoal de sim. casa também quer saber o lado bom da história. É, o melhor, né? É. Só nas tristezas, mas os bons. Como foi que a senhora. Aí vocês se encontraram, aí a senhora já se apaixonou ele também, Sim, começaram a namorar, como foi? sim. Na hora, imediatamente. No mesmo dia, praticamente, eu me considero que já estava namorando, porque no mesmo dia eu já fui a gente foi para um parquinho, né? E ali, não houve beijo, tá, gente? Não houve, não. Mas enfim, a gente ali já se considerava namorado, Deus já tinha selado, Deus já estava ali preparando, né? Uma pessoa para me valorizar e me ensinar, né, a real, né, e o que é verdadeiramente família. Que família é projeto de Deus. E dentro desse projeto vem muitas coisas maravilhosas que é do divino. Quando a base, que é Cristo, aí é onde entra a base. Ele colocou ele já como base. Né? Ele disse, não, vou colocar o Rubinaldo para educar, para ensinar, para ajudá-la. Né? E foi aí onde começou também outra nova história na minha vida. Né? Uma história de superação. Entrando no relacionamento, aos 12 anos começamos já a namorar, sim. Pouco tempo eu já estava dentro da casa da mãe dele. Né? Outro sofrimento porque eu trabalhava e a pessoa disse, ó, meu esposo não está trabalhando, ali me driblou, criou estratégia para me tirar do trabalho, totalmente assim, triste por perder tudo, não receber nada também. Era muito assim na minha vida, sabe, William? As pessoas se aproveitavam um pouquinho, porque eu era uma pessoa inocente dentro dessa área, eu não tinha muita sabedoria. Então as pessoas sempre se utilizam de pessoas assim. Infelizmente ainda existem muitas pessoas assim hoje, no tempo que estamos vivendo e lá atrás muito mais. E ali eu fui para casa da mãe dele, né? Praticamente fui forçada. Eu disse para ele que eu fui forçada. Ele disse: não, você foi por livre e espontânea Tudo. vontade. E eu brinco com ele até hoje que eu fui forçada, né, a morar na casa da mãe dele. E o amor, né, tudo ali que já estava acontecendo entre a gente, não tinha como eu não ir morar na casa dele. Mas aí foi outros processos. Porém, não é o momento ainda de interagir esses processos, né? Que eu prefiro agradecer pela família, prefiro agradecer por tudo que eu vivenciei, porque eu acredito também todas as coisas cooperam e Totalmente. contribuem, né? É verdade. Faz parte do crescimento, Faz né? parte. Aí depois foram para casa de vocês, Sim, tiveram os filhos. sim. Aí como foi que Mary se converteu? Mary teve encontro com Foi a Deus? melhor Como coisa. foi que aconteceu? Foi a melhor coisa, gente, de verdade. Não é conversa de crente, não. Eu digo isso de verdade, Eliane. A minha conversão foi uma das coisas mais lindas que aconteceu na minha vida, foi o novo nascimento, foi o encontro com Cristo, foi a liberação de perdoar e ser perdoada, né? Foi poder sentir um abraço diferente, um abraço divino, um abraço que eu não tenho como te explicar, nem a você, nem a Eliane, porque ela sabe do que estou falando, mas talvez você diga, talvez alguém diga, eu entendo, quem realmente, né, de alguma forma, teve esse encontro sabe do que estou falando, quem não, eu convido você a ter esse encontro. E o encontro foi mais ou menos assim, uma amiga minha, Laudeci, que eu amo muito, forte abraço, minha amiga Laudeci, ela foi minha mãe na fé, e ela me convidou para ir para a igreja. Eu falei para ela que eu não ia, não quis ir, estava super chateada. E ali eu pedi para ela orar por mim, que a gente geralmente, na hora das aflições, pede para orar. Mas a minha aflição era só vazio na alma, que eu tinha muito vazio por conta dos traumas. Muito E eu, sofrimento. justo, eu não conseguia me encontrar, mesmo tendo um esposo maravilhoso ao meu lado, tendo as minhas 2 filhas pequenas. Mas ainda havia um vazio muito grande, e nada que eu tentava preencher esse vazio. E aí eu olhei o armário E isso é cheio. importante, Uhum, o que a senhora está falando, porque às vezes muitas pessoas acham assim, eu só vou ser feliz ou completa quando eu tiver algo, uhum, né? E a gente esquece que a nossa felicidade completa é quando a gente tem aquela conexão, aquela presença, aquela certeza, né, de onde a gente veio, ter aquela comunhão realmente com Deus. É quando você conhece verdadeiramente a Cristo, é como a senhora falou, é o sim. renascer. E isso é importante levar essa reflexão para o pessoal que está em casa. Porque às vezes, só vou ser feliz quando eu tiver aquela casa, aquele Sim, carro, verdade. o meu filho, me casar, ou eu ter aquela faculdade que eu, né, Sim, ou aquela profissão. E às vezes a gente consegue tudo isso e ainda fica esse vazio, ainda fica. verdade. Então, o que é que está acontecendo? Se eu não me completo, o que é que está faltando, Ai, verdade. né? Isso é uma reflexão para quem está em casa. Sim, Será que é só os sonhos, é só o material?
Ou será que está faltando algo dentro de mim, a qual eu ainda não tive a experiência, né? Eu Sim, não tive o desejo de pedir, né? Porque sim, quando a gente pede ao Senhor, Ele nos dá. é Ele verdade. não só dá só o material, Ele dá realmente a presença dele na nossa vida. Sim. Concluindo sua fala, Lilian, é muito importante falar isso, né? E é isso que eu creio e acredito. Então, você que está de casa nos assistindo, né? Reflita, né? Cada palavra que ela falou, e eu concluo dizendo que eu tinha um bom esposo, carinhoso, atencioso, o armário cheio, né? Apartamento, eu estava morando em um apartamento muito bonito, as minhas duas filhas bem, muita saúde, dinheiro no bolso, sim, né? E a gente poderia sair, passear. Foi uma época financeiramente que eu estava muito bem organizada. Mas um vazio. E eu me perguntava por que esse vazio. E muitas das vezes, Juliana, eu procurava colocar, e isso é eu, estou falando de mim, várias coisas sobre mim. Às vezes eu queria ser hippie, às vezes eu queria ser roqueira, eu queria ser tudo porque eu precisava me encontrar. Mas eu não sabia que o meu encontro era com ele. E naquela tarde de domingo, quando eu pedi a oração a essa minha amiga, a Laudeci, ela falou que não ia orar. E eu fiquei muito irritada com ela. Eu disse, como é que você se diz ser crente e não quer orar por mim? E eu estava enferma, fiquei até com febre nesse dia, nessa tarde, nunca esqueço. E a Lela disse, não vai orar não. Eu fiquei braba, dizendo coisa, falando em casa, de que isso é uma crente. Eu sei que, para resumir, né, eu lembro que ela disse assim, se você quiser oração, você vem para minha casa. Sabedoria e estratégia ali. Eu fui. O esposo também foi. O esposo bebendo e eu lá com ela, com febre. E ali chegou um pastor e fez o convite. E uma jovem também. E aquela jovem, eu olhei, eu me inspirei nela. Eu disse, se caso eu fosse evangélica, eu queria ser feita essa jovem. E ali eu comecei a meditar. Eu sempre falava assim, como é que Deus fala? Ela dizia, Deus falou, e Deus desce do céu para falar. E Deus tem que descer para falar com o ser humano. Não entendia eu como esse Deus é tão maravilhoso, como ele fala em uma conversa, em um pássaro que pousa apenas no nosso quintal, em um olhar de uma criança. Ele fala conosco. Em momentos que a gente está sozinho em casa, vê aquela brisa suave, é ele falando, dizendo, eu estou contigo, filho. Então ele fala conosco nos mínimos detalhes. E ali, E ele é especialista, né? como é? Detalhista, ele é detalhista. E ali eu lembro que foi feito o convite, e na mesma hora eu pensei, não vou não ser evangélica eu, hein? Pensei na mesma hora nas vestes, na época, né? E quando eu pensei nas vestes, eu pensei no marido, porque eu lembro que o meu esposo, alguns dias, dizia assim, olha, se um dia você for para a igreja, não vai ser feita Laudeci não, viu? E ali ele zoava dela, eu zoava dela também, zoava bastante dela, né? Mas Verdade Deus seja pega dita. assim, viu? Me pegou e me deixou bem do jeitinho que ele queria. E quando fez o convite, o coração acelerou muito forte, eu não aguentei. Corri para os pés do Senhor. E eu lembro quando ele fez o convite, eu fiz sim. Quando eu disse sim, eu pensei no esposo. Se agora meu esposo, na mente. Quando eu pensei no meu esposo, na mesma hora, Deus tomou a jovem para mim. E disse assim, mulher, por que se preocupa com o homem? Que com o homem estou eu a cuidar. Tenho eu planos e projetos para a tua vida, vou eu tratar com as tuas feridas. Caso eu não vi quando tu lá atrás tentasse contra a tua vida, mas te digo eu assim, filha, nesta tarde te trouxe e te digo só vida, vida, vida. E através da tua vida outras virão para mim. Porque te amo, te amo, te amo. Ali eu olhei e disse, e eu vi quando tu, aí falou detalhes, mas ainda no íntimo, sabe, William? Bem no íntimo, eu ali comecei a chorar. E eu comecei a ouvir a voz do meu Criador dizendo que me amava. Que lá atrás, quando eu tentei suicídio, tentei me esfaquear, tentava tomar medicação, o Senhor não permitia, Ele estava do meu lado. Quando eu tentava me jogar, sabe, numa barranceira, ou até mesmo quando uma vez eu estava numa ponte, eu tentava assim subir, eu dizia, por que eu não consigo me jogar? Não tem ninguém que possa me impedir porque eu não consigo. Deus falou naquele dia. Eu estava do teu lado. Para tu saber que eu estou falando contigo, filha, farei uma coisa nova agora. E ali saiu algo de mim ruim. Automaticamente eu fiquei leve, andando leve, falando leve. Minha amiga Mary, eu digo, e elas, Mary, aí, né, maravilhoso. Ai, meu Deus, que coisa tão boa. Cadê a febre? Não tem mais. Porque o Deus que cura a alma, cura a carne. O Deus que cura, Ele cura dentro, cura fora, todas as feridas.
Esse Deus que me curou me trouxe aqui nessa tarde para dizer que Ele cura. Eu não sei qual o processo que você está passando. Eu não sei o que você tem clamado ao Senhor. Mas como Ele foi na minha vida, mesmo sem eu nem o conhecer, Ele diz assim, Ele é contigo. Ele é contigo, abraçando a tua alma, renovando tuas forças. E Ele diz assim, ó, não vai morrer. Só morre no tempo, porque quem dá a vida é Ele, quem tira a vida é Ele. Não adianta você querer tirar a tua própria vida, porque Ele diz assim, ei, fui eu que te dei a vida. E é Ele, aleluia, que renova a tua vida. É Ele que vai alcançar a tua alma. É Ele, Williane, é Ele, só Ele. E por Ele é todas as coisas. Amém. O que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que Ele me fez. Cuidarei ao Senhor por não ter mãe e pai, base, né? Aos 3 anos de idade, ser colocado na cacunda de um homem, fazer o que bem entendia comigo. E hoje eu estou aqui, dizendo que Deus fez, que Deus faz, que Deus cura, que liberta, que salva, né? Que dá oportunidade e que quebra a maldição. Renovando as nossas forças e dizer assim, eu cuido, eu faço e renovo. Glória a Ele. Amém. É dessa maneira, se nós, como um ser humano, né, nós fôssemos gratos, nós dávamos graças a Deus a todo momento, até pela própria dor. Sim, Porque até dessa dor nós tiramos um ensinamento, creio assim. né? Então, assim, infelizmente, ou felizmente, vai muito da visão humana, né? Uhum. Nós não temos essa graça, Verdade. né? Temos que buscar todos os dias ela. Exatamente, nós não conseguimos alcançar. E para que possamos alcançar, temos que estar conectado sempre com Com Deus. E às vezes, quando vem as coisas da terra, a gente acaba esquecendo, né? É verdade. Só vai buscar quando Sim. precisa. Mesmo assim. Então, assim, eu acredito muito assim, Melry, que se hoje estamos bem, estamos vivos, estamos bem, porque está todo mundo com saúde, né? Cada um tem sua profissão, seu trabalho, sua família. Seus objetivos é pela misericórdia do Senhor. Se a gente tivesse isso sempre em alerta dentro de nós, quando a gente passássemos por alguma dificuldade ou por algum ataque, né, espiritual, alguma coisa, a gente sempre voltaríamos ao eixo rapidamente, Sim. né? Porque quando a gente tem essa base de ser grato, de saber que Deus é misericórdia, a gente consegue passar por todas as coisas. Sim, creio né? assim. E também eu gosto muito de dizer o seguinte, que devemos pedir misericórdia ao Senhor todos os dias Verdade. e não justiça. É verdade. Né? Porque a gente sabe que Deus é justiça. É verdade. E a justiça do Senhor não é a nossa. É verdade. Né? A misericórdia dele tem nos alcançado todos os Todos dias. os dias. Se não fosse a misericórdia dele, aqui a gente não estaria, né? Dizendo que ele é bom, olhando para as coisas passadas de dor e trazendo alegria para o presente. E entendendo que tudo que passamos teve propósito. Sim. E se a gente entrar na palavra, Williana, a gente vai ver Paulo sofrendo muito, perseguição. Vamos ver Ana desejando filho e não tendo como ter aquele filho, porque era estéril. E sendo assim, caluniada muitas das vezes, sendo perseguida por Penina e por toda a sociedade, porque a mulher naquela época que não tinha um filho, né, você conhece Não era muito bem vista, né? Não era bem vista. Mas todos os profetas, homens de Deus, mulheres de Deus, passaram. E por que nós não vamos passar? E bom é passar. Até o né? Cristo passou. Até o Cristo passou. E assim, eu Porque acredito... ele é o único que veio à Sim. terra santificado, sem Sim. pecado nenhum. Verdade. E como foi a morte dele? Verdade. Como foi a passagem dele na Verdade. terra? Muito bom. Né? Muito bom essa palavra. Né? E quem somos nós para não passar? Eu me lembro quando eu acho que eu tinha em média de... Eu não era convertida também ainda, nem entendia que Deus me usava, mas hoje já consegui compreender, quando eu lá Amém. tinha meus 16, Glórias a Deus. 16, 17 anos, que eu tenho uma amiga minha, a gente foi criada junta. Veio agora essa mente que eu acho que é porque eu preciso contar. Sim. Né? Alguém deve Amém. estar precisando. Com certeza. E ela teve 2 filhos, engravidou, e ela perdeu esses filhos. Um nasceu com 6 meses e não sobreviveu. E a menina, ela nasceu com 8 meses, né? Ela passou não veio assim bem ao caso, mas ela passou um momento difícil, teve um pré-eclâmpsia, a pressão subiu, foi ao médico, o médico passou um remédio, tal, mandou para casa, e infelizmente ela voltou novamente e a criança já estava morta dentro da barriga. E eu lembro que a sogra dela falou assim, é porque eu vou processar o médico, é porque não sei o que e tal. Eu tinha acho que umas voltas 17, 18, sei lá, por aí. E eu cheguei assim e disse assim, senhora, acho que ela nem gosta de mim até hoje por eu ter dito isso, mas eu sei que foi Deus
Tá entendendo? Porque Sim. assim, eu já tinha esse pensamento de hoje, de que a gente é pela misericórdia do Senhor. Eu disse, minha senhora, quem dá a vida é o mesmo que tira. Sim. Se ela não ficou, porque ela não tinha que ficar. Mesmo assim, mulher. Deus sabe todas as coisas. Ah, você está querendo dizer que Deus tirou a vida da minha neta? Claro, ele deu o filho Sim. dele para morrer por mim e por você. Ele é o dono da vida, não é? Como não? Sim. E eu sei que ela ficou. Eu sei que Uhum. também ela estava na dor, né? A gente sabe Sim. que existe também Processo, né? a Tava dor, no né? processo. Mas assim, eu sempre vi por esse lado, sabe? Eu não, a gente não gosta de lidar com percas, né? Imagina com uma perca dessa relacionada à morte. Mas eu vejo isso, sabe? É isso que a gente tem que entender. A gente está aqui de passagem, vamos fazer o melhor, vamos viver o É mesmo melhor, assim. vamos dar o nosso melhor para o outro. Amém. Glórias Porque a o dia da Deus. manhã a gente não É sabe, verdade. né? Às vezes o pessoal quer brigar por poder, por dinheiro, porque isso é meu, isso é... A gente não tem nada. É Quando as verdade. pessoas entenderem que a gente não tem nada, o mundo é melhor, É verdade. Mesmo assim. né? Eu posso estar administrando aquilo ali que o Senhor me deu. E administrar para ajudar. Justamente. Porque quando eu administro e eu não ajudo, o mesmo Deus que deu, o mesmo Deus que o mesmo Deus que deu, deu, tira. tira. Às vezes o pessoal acha que é o demônio, né? É verdade. E não é, né? Às vezes vamos pensar, É porque às vezes verdade. não é. Como é que estamos administrando o que ele nos deu, colocou nas nossas mãos, Dessa né? maneira. É verdade, é mesmo assim. E essa fala sua é muito importante, porque nós devemos ser gratos em tudo e entendermos o porquê viemos. Eu acredito que todos nós viemos por um Sim. propósito e temos que entender qual é o nosso propósito, E o né? é nosso, né? Não é Justo, o do outro. justamente o Às vezes a nosso. gente quer viver o do outro, Sim, né? sim, E esquece de viver o da gente. sim, mesmo Então, assim. gente, cada um tem a sua história. É mesmo assim. Em uma palestra aqui dentro da casa, eu falei uma frase que eu gosto muito e que é minha mesmo. Eu digo assim, não permita que o outro conte a sua história, Sim, eu acho muito linda essa né? fala. Você é quem tem que contar a sua A própria sua história. própria história. Quando a gente permite que o outro conte a nossa história, a gente não sabe nem quem nós somos. Verdade. É mesmo assim. E vamos para uma coisa, vamos mudar isso aí para... Foi muito forte agora, viu, gente? Porque eu me lembrei coisa de lá, quando eu Sim, tinha mas 17, tem propósito, 18 né? anos, né? Com certeza. Mas aí, Melry conheceu a Cristo. Sim, Aí, como foi Melry? Melry foi ganhando experiência, entrou sim. na igreja. Como é que Melry é hoje? Como foi que Melry, o marido se tornou pastor? Como é que Melry hoje é missionária? Que todo mundo é missionária ou pastora, Pastora. né? A pastora Melry, a É, pastora Melry. pastora Mary, meus cabelos eram bem grandes, né? A pastora Cabelão, agora não é mais, né? Cortei, mas enfim. É, nós aceitamos a Cristo, né? Bem lá atrás. E dentro disso, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de servir, de ajudar. E já comecei lá a servir. A primeira coisa que eu fiz foi logo pegar as verduras para cortar, fazer um sopa para a gente doar no centro da cidade. E o pastor observando, né, começou ali a achar graça, eu creio assim, e foi vendo ali, porque dentro da igreja é assim, sabe, Williane? De acordo com que a gente vai se desenvolvendo, e os pastores vão orando, vai observando, vai vendo, para que realmente você vai, o cargo que você vai ser colocado. Deus vai mostrando os dons, Sim, né? sim, De sim, sim. cada... É. E assim foi onde iniciou também a minha obra, né, fazendo a obra nos presídios, muito cedinho, nos hospitais, nas aldeias de Índio, Pesqueira, e ali foi começando e começou até hoje, pela tão grande misericórdia de Deus. E o esposo já era conhecido como pastor também, né, era pastor, gente, ele não é pastor, gente, ele não é pastor, Que ele é acabou pastor. sendo, né, irmã? Foi forçado, né, foi forçado, não, brincadeira, mas enfim, as pessoas, né, já estavam intitulando ele é pastor pelo caráter de homem de Deus que ele tem, até hoje, graças a Deus, e hoje, pela tão grande misericórdia, estamos à frente de um ministério, que inclusive é no Vassoural e outro lá na Vila do Aeroporto. Mas eu também quero expressar minha gratidão ao meu pastor Fernando, né, e à minha coordenadora Ângela e toda a equipe do Vassoural, a qual eu fiz 8 anos, parte dessa equipe, fiz ali a obra com eles, até hoje, né, tenho orado, amo, né, o pastor Francisco também, meu primeiro pastor, né, e eu sou muito grata, sabe, Eliane, por essas pessoas que não passaram, para mim não passaram, porque se somaram, continua, É. em todas as áreas. E tudo tem um começo e um fim, Sim, né? como fala, Assim, né, sempre você fala círculo, sim. né, às vezes o círculo Fecha para que fecha outros para que possam. outros possam
se abrir. Então, hoje a gente está à frente desses 2 ministérios pela Tão Grande Misericórdia, com uma equipe maravilhosa, né? Luana, sua cunhada, também expresso minha gratidão a ela, que ela também está ali nos ajudando, coordenando, e todas as irmãs, vou falar mais nome não, senão elas vão ficar tristes, né? Vai quem esquece de alguém, Gente, né? esqueci de todas, são muitas, então é isso, gratidão a toda a equipe da igreja, que tem assim me ajudado em oração, inclusive nessa tarde, está orando por nós, né? Botei até o nome do Robson lá no pedido de oração, porque, né, para ele não é fácil, não está por trás, mas está trabalhando também, nos ajudando, enfim. E é muita gratidão por essa equipe de Cristo, é um refúgio, sabe? A gente passa por algo, liga, fulano, ora por mim, me ajuda em oração, É intercede uma por mim. corrente, né? É uma corrente, como Do sempre bem. fala, do bem, né? E oração, ela é algo muito forte. Eu quero contar uma experiência que eu passei hoje, né? Eu passei a noite toda sem dormir, para estar aqui hoje. Quem está na igreja sabe o que estou falando, foi uma guerra muito grande espiritual. E eu disse, mas Deus, que guerra é essa? Eu cheguei aqui muito abalada, assim, a saúde e tudo. E eu disse, como vai ser para eu gravar esse podcast? Eu estava bem para baixo. E ali, de repente, eu comecei orando, né? E alguém ligou para mim lá da Bahia, a missionária Elza, e eu pedi oração a ela. Na mesma hora ela orou. Com 10 minutos, estava eu parecendo um motor ligado, ligadérrimo, assim, Foi que eu correndo. cheguei, a senhora estava no 360. 360, rapidinho, Robson. De verdade, eu estava querendo uma cama, um lençol. Eu disse, Deus, eu acho que eu estou com a virose. Eu estava assim. De repente, com 20 minutos, eu contei no relógio. Estava eu assim, ó. Sabe? Esse é o Deus que servimos, que não precisa marcar a hora. Sabe? Nem hora e nem lugar. A conexão aqui agora. Ligou-se nele, falou dele, ele está presente. Eu Verdade. convidei ele para sentar aqui do nosso lado, ele está aqui do nosso Em lado. nome de Jesus. Tá aí também com você, viu? Ele tá aqui, tá aí. O bom é isso, que ele, né, ele tá em todos os lugares. Só é ligar-se nele e convidá-lo. E hoje estamos aí, fazendo parte. Fácil quem disser, não é. Mas quem nos conhece sabe das guerras e lutas, mas também sabe das nossas vitórias. Falar de milagre um pouquinho. Passamos 5 anos desempregados, quem nos conhece sabe. Nós nunca vivemos da obra financeiramente, o William não vivemos. Sempre a gente ajudou de acordo com aquilo que vinha à nossa mão. E a gente ajudava no aluguel, ajudava em tudo mesmo. Eu que organizava a igreja, que limpava, que era faxineira, tudo era eu. Porteira, tudo, de tudo mesmo, fazia um pouco. E 5 anos desempregada, sem carteira fechada. Mas sempre correndo atrás de trabalhar, lógico, né? Vendia Dudu, trabalhava em faxina, trabalhava no que aparecia. E eu lembro que foram 5 anos de muita provação, mas de muitas vitórias. E eu quero falar de milagre para você que está me assistindo. Eu quero falar que Deus é o Deus do milagre nas coisas pequenas, nas coisas grandes. Eu vou falar de 2 milagres. Vou falar do milagre de uma geladeira, que quem me conhece sabe que eu falo. E vou falar do milagre da feira básica. E o milagre da geladeira é o seguinte: eu vendia Dudu no Seaca e ali eu era muito abençoada. Para a glória de Deus, Jesus sempre usava alguém para mim naquele lugar. Ele dizia assim, se você ir embora, passa aqui. E ali me dava verduras que chamava de cesta. Chama pasta, né? Pasta, no caso, né? Lá E é eu pasta. ficava muito maravilhada, feliz, alegre. E eu não tinha vergonha de catar. Nunca tive. E eu, às vezes, passava, pegava um pimentão, aí alguém vinha, não, irmã, no final passa aqui. E eu ia, pegava aquela pasta de um tudo, tinha para mim, para dividir. E aí, minha geladeira pifou. E eu disse, agora, eu não tenho R$50 para mandar ajeitar essa geladeira. E eu coloquei o joelho no chão. Foram muitos milagres, eu vou resumir 2, mas foram muitos milagres dentro de 5 anos. E ali eu comecei a orar ao Senhor, eu disse, da minha casa dá para ver um pouco regional, e eu disse, eu poderia orar pelo regional, por que eu vou orar pela minha geladeira? Aí eu disse, porque eu não tenho dinheiro, eu vou orar pela minha geladeira, minhas filhas é testemunha, Brenda e Bia. E ali eu liguei a geladeira em todos os lugares da casa, em todas as tomadas, e não pegou. Eu abri a geladeira, pus a mão sobre a geladeira, e eu orei com muita fé, e eu disse, Deus, se tu quiseres, essa geladeira vai pegar. Tu sabes que eu não tenho R$10 para mandar olhar essa geladeira, eu tô ganhando nas frutas, Jesus. Eu tô dividido com as minhas irmãs, eu não tenho onde colocar as minhas frutas, eu coloquei naquela vizinha, ela foi embora, eu fiquei sem a chave. E eu digo, eu tô sem a verdura porque ela não tem a carne. Mas eu não falava para ninguém, Williana, era eu, Deus e eu e Deus. Minhas amigas sabiam hoje que eu conto, mas nem quem era na minha casa sabia. Quando eu disse assim a minha filha Brenda e Bia, disse, filhas, eu vou deixar esse legado para vocês de fé. Ela olhou para mim e disse, eu creio, mãe. Mesmo que não pegue, eu creio.
independente, a senhora é essa mulher de fé. E ali eu liguei na tomada. Eliane, quando eu liguei, ela pegou de cima a baixo. Agora, eu vou dizer uma coisa para você que está me ouvindo, nos assistindo. Saiba orar. É. Porque a orelha congelou de cima a baixo. Foi, Eliane, ela congelou de cima a baixo. E o que era tomado para não congelar, congelava, mas tudo bem. E ali o Senhor cuidou de mim. E a outra vez foi as compras. Foram muitas, eu estou resumindo em 2 mesmo. E faltou tudo. Tinha um restinho de sal, um restinho de arroz, e eu sempre no ciclo de oração dizendo que Deus é bom, nunca deixei de não sorrir, porque eu aprendi que eu sorria hoje, agradecia hoje, no pouquinho que no muito ele colocava. E eu vou contar esse testemunho, porque a minha cunhada, ela vai assistir lá em Recife. E minha cunhada, a gente nem se via, nem se falava. Eu vendendo meus duduzinhos, muita humilhação na feira da Sulanca. Ei, você, quando vê alguém vendendo dudu, uma água mineral, um docinho, o que seja, mesmo que você não possa ajudar, ore. E se você não puder ajudar e comer, achar alguma coisa, não critique, não julgue. Porque eu vou dizer uma coisa, só sabe quem passa, Eliane. Se eu pudesse todo mundo que vende alguma coisa, eu queria ajudar todo mundo. Acho que é porque eu passei muita coisa. E eu vendendo dudu, e o rapaz, numa segunda-feira, na época, a feira da Sulanca, na segunda, passou 2 moças, eu estava com minha filha, Bianca. E a gente foi vender para comprar o leite para Ana Vitória. Ela tinha nascido, estava com 7 meses, ela não estava mais mamando, e eu disse, eu tenho que descer, estava meio chuvoso e fui. A mulher pegou meu dudu, ela experimentou, o dudu, didim, picolé, não sei como você conhece essa sociedade, mas ela experimentou. E ela olhou para mim, ela falou uma palavra muito ruim. Ela fez isso lá, presta, só que ela falou uma palavra que eu não prefiro não falar, e jogou nos meus pés. Na mesma hora, eu comecei a chorar, não tive como não conter minhas lágrimas. Chorei muito, e minha filha Bianca disse, mãe, não chora. Eu disse, eu choro, filha, porque hoje eu choro de tristeza, mas amanhã eu vou chorar de alegria. Porque o Deus que está me permitindo passar é porque Ele sabe que eu prefiro, Ele quer que amanhã eu venha amar. Eu venha amar mais, venha valorizar mais as pessoas e venha entender o outro amanhã. Talvez se eu não passar aqui, eu não vou entender o outro amanhã. E ali, quando foi na outra semana, chega minha cunhada. Do nada. E aí disse, olha, tem uma mulher aí te chamando no carrão. Eu disse, no carrão. Eu já pensei, quem é? Aí chamaram, é tua cunhada. Quando disseram, é tua cunhada, Williane, eu pensei logo nas panelas. Eu digo, e agora, o que é que eu vou servir a ela? Na mesma hora. Eu sei que nisso, do nada ela chega, e aí Que não chama é os do nada, meninos, né? que não era do nada assim, eu tô falando Eu tô naquele entendendo. momento, era Aham. do nada ela chega, chama os meninos, eu abraço aquela felicidade toda, chama os meninos para ajudar. Quando pensa que não, abriu o carro, não tem uma feira não, foi a feira. E ali eu me lembro que Ana Vitória não tinha fralda, Jesus preparou a fralda, que eu tinha muita vontade de comprar a fralda, creme, que eu não tinha condição, viu a creme e até o panetone, que eu sou apaixonada por panetone. Minhas irmãs estão ouvindo aí, ó, panetone, eu sou apaixonada, tá? É uma dica, viu, É uma gente? dica, tá? E ali, não era época de Natal, não era época de nada, sabe? E veio 2 caixas de panetone, porque Deus, Ele é o Deus de detalhe. Na minha e na tua história, Ele é o Deus de detalhe. E foram muitas, dinheiro na conta, né? Um casal de São Paulo, maravilhoso, que eu amo muito, inclusive quero mandar um grande abraço, pastora Sônia, pastor Naldo. Esse casal cuidou de mim nesse período também, Williane, que Deus apresentou, né, eu a eles em sonho, em oração, né, no círculo de oração. E assim Deus foi cuidando. E minha cunhada Rafinha disse que Deus tinha usado alguém para ela, e Deus tomou ela para o meu esposo. E disse, homem, eu vi quando tu chorava. Pensavas tu que eu ia deixar faltar? Sou eu quem cuido de ti e te digo, Tenho me agradado porque tu tem cuidado da minha obra. E ela nem sabia de nada, mas o Senhor sabia. Deus, Ele sabe tuas necessidades, Ele sabe tuas necessidades. E ele revela, né, quem ele Ele quer. revela. E ali Deus foi Revela e cuidando. ordena também, eu E ordena, acredito. como hoje pela manhã. Ordena. Porque eu lembro, porque assim, antes de eu passar as experiências que eu passei, que eu passo, né, Sim, com Deus, eu não acreditava nada disso, até acontecer. glória a De Deus Deus. mostrar a pessoa e dizer, vá lá na casa dela, faça isso Aleluia. e isso. Glória a E Deus. você chegar assim, eu tô ficando doida, eu vou fazer o que na casa de mulher? Sim, Eu vou chegar lá, vou dar isso à mulher e vai com a mulher. E quando você chegar lá, a pessoa, sim, né, está sim, precisando daquilo que Deus mandou você sim. entregar. E foi Deus. Deus foi fazendo assim na minha vida. Usando minha família, né? Minhas irmãs,
Minha tia maravilhosa, tia Elba também, foi uma pessoa incrível, me educou muito. Então, para quem não tinha uma mãe, de repente tem um monte de mãe. Tia Elba, tia Mas Fátima, Deus mãe faz assim, Fátima. né? Né? Sim, Abundância. mãe Fátima, tia Elba, minhas irmãs, minha irmã linda, maravilhosa, que eu amo muito também, são meus pontos seguros também. Eu digo a elas, apesar que eu sou um pouco em falha de ir lá em Belo Jardim, mas todos os dias, quando eu dobro os meus joelhos, eu oro pela minha família, Amém. meus cunhados. Superação de vidas da minha família também é grande, Williane. Muito, muito. Se eu for falar aqui, eu tenho certeza que não dá. Um podcast não dá. O milagre que Deus fez na vida da minha irmã Ana Patrícia, com os gêmeos, que tem cefalexia, milagre. Da minha irmã Ana Paula, né, com a pressão super alta também, saiu daqui, Belo Jardim para Recife, às pressas, um milagre também. A minha mãe, que criou cada um de nós com muito amor, minha irmã hoje é professora formada, Ana Flávia, né, ela nos educou, na medida do possível, daquilo que estava ao alcance dela. Ela se dedicou totalmente a cada um de nós e até hoje ela não tem ninguém, tem a família, tem a gente. Ela decidiu não arrumar um parceiro para cuidar das filhas. Meu tio, Veca também, cuidou muito da gente. Então, assim, a minha família, só gratidão ao Senhor, pela minha família em peso, família da igreja, né? Pelos meus amigos e irmãos, e é muita gratidão. Meu coração, se eu passar tá todinho agradecendo ainda é pouco, ao meu Deus, pelas pessoas incríveis, maravilhosas, pessoas assim, que verdadeiramente se preocupam comigo, sabe? Em momentos difíceis, eu precisar de uma palavra, de uma oração, do que seja, estão ali, pronto para me apoiar. Graças a Deus, quem não tinha nada, vivia na cidade de Tuparetama, no sertão, sem nada, olhando para um lado, para o outro e vendo tudo, não tendo luz. Olha para o lado direito, sem esperança, lado esquerdo, sem esperança, frente, sem esperança. Não tem, não tinha. E hoje, olho para o lado direito e esquerdo, principalmente para os céus, que a Bíblia diz, da onde vem o meu socorro, vem dos céus, que fez tudo. Ele é lindo. Desde o início da palavra, ele é lindo. Ele se propôs em detalhes. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis que ele descansou no 7º dia. Mas veja o descanso que ele não preparou para a gente. Tudo ele preparou para o ser humano aproveitar. E é como você falou, a sua fala, que possamos aproveitar melhor e dar o melhor, porque isso tudo é um círculo. Sim. Nós vemos e vamos também. Né? Faz parte. A única certeza do futuro é que todo mundo um dia vai, né? Sim. Bom ou Sim. ruim é É. O que sabemos. É verdade. Infelizmente, né, vamos ficando por aqui por causa do tempo, mas eu agradecer, né, a senhora ter aceitado o convite, que a senhora diz, tô nervosa, não sei como é, Não não sei o é? quê. Mas Desse ela gosta de jeito. falar, gente, ela é assim, Muito. comunicativa Mas eu estava nervosa. Mas gratidão, né, não só Eu que por a senhora fazer agradeço. parte de ter aceito o nosso convite, mas também por fazer parte, né, da Casa Mulheres Iluminadas. Quem a conhece sabe que é a senhora que abre a Sim. casa, que recebe, né, Sim. todos os nossos convidados, que está sempre conosco, nos Amém. apoiando, não só fisicamente aqui na parte profissional, mas também no nosso lado espiritual. Amém. Amém. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Williane Claudine. Nome chique, viu, gente? Quase que eu não decorava o nome dessa mulher lá atrás. Eu que agradeço por fazer parte dessa equipe maravilhosa. Eu que agradeço pela sua vida de verdade, você sabe. Eu sempre digo a você, nas minhas oportunidades, que eu sou grata pela sua vida, pela vida do seu esposo, pela vida dessa equipe que está aqui dentro, pela vida dos meninos, né? Eu agradeço muito, Wesley, um menino incrível, né? Robson, as minhas meninas, a minha galega, que eu digo que é a maquiadora da casa, né? Rosimar também Lemos é uma pessoa incrível que tem agregado muito na minha vida. Édia, que está chegando agora, mas já faz parte também dessa equipe, desde lá de trás, nas oportunidades que ela tinha de estar aqui. A gratidão é muito grande a meu Deus, pela essa oportunidade, para quem não tinha base, né? Para quem não tinha leitura, para quem não tinha escrita. Confesso que escrita ainda é ruim, mas eu vou chegar lá. Mas a leitura, graças a Deus, tem sido uma bênção. Deixa um recadinho para o Wesley, né? Um recadinho para Wesley, é que eu creio, né, que Papai do Céu nessa tarde, de alguma forma, falou ao coração dele, porque da gente a gente não tem nada, mas Deus tem, né, e o Wesley é um menino especial, é um menino que eu fiquei muito feliz de saber que ele ia fazer parte da casa, porque eu sei que Deus tem propósito, não só na minha vida para com a dele, mas da dele para com a minha, né, e eu sou muito grata pela minha família, né, já me expressei aqui, minha esposa, minhas filhas,
pelas irmãs de igreja, pelas minhas colegas, Priscila, meu Deus do céu, Priscila. Essa menina é incrível, o testemunho dela é lindo. Eu vou querer que um dia, se assim, a Oliane, né, fizer o convite, ela vai vir aqui também testemunhar um pouco da história dela, tudo no tempo e na hora. Sim. Priscila também. Minha família, amo vocês. Minha mãe linda, maravilhosa, que eu amo, minhas irmãs. Vocês são incríveis, tia Elba, toda a minha família, amo vocês. Gratidão, Obrigado, né? gratidão. E para o pessoal que tá em casa, estamos chegando ao final. Sei que a história de Melry hoje, esse Foi testemunho resumida. muito forte, né? Foi de edificação na vida de vocês. Com certeza vocês aprenderam algo. Alguém que estava com depressão, Sim, passando por em dificuldade, nome de sabe que a gente, Jesus. quando tem a nossa base, que é Deus, conseguimos passar por tudo. Amém. Conseguimos mudar, né? Nos mudar e mudar o próximo. Amém. Então, fiquem com Deus e até a próxima.